Olá, boa tarde. A Igreja de São Cristóvão, em Lisboa, está a ser restaurada através do recurso ao orçamento participativo da Câmara Municipal e à solidariedade de muitos cidadãos. O projeto é coordenado pelo padre Edgar Clara, hoje convidado do programa Eclésia, com quem conversaremos depois de lhe mostrarmos notícias que marcam a atualidade religiosa. O Papa Francisco já se inscreveu para a Jornada Mundial da Juventude. Foi este domingo, acompanhado pelos jovens que no próximo ano estarão com ele na Polónia. Os jovens, envergando já as camisolas com o símbolo da próxima Jornada Mundial da Juventude, subiram ao escritório do Papa para, a seu lado e diante de todos os que se encontravam na Praça de São Pedro, inaugurarem simbolicamente o período de inscrições para o grande encontro de juventude, marcado para Cracóvia, em 2016. O encontro já registra pelo menos uma inscrição, a do Papa Francisco, que logo ali a oficializou com o auxílio de um tablet. Ecco, mi sono iscritto mediante questo dispositivo elettronico, mi sono iscritto come pellegrino a questa giornata. Celebrata durante l'anno della misericordia, questa giornata sarà in certo senso un giubileo della gioventù chiamata a riflettere sul tema Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Invito i giovani di tutto il mondo a vivere questo pellegrinaggio sia recandosi a Cracovia, sia partecipando a questo momento di grazia nelle proprie comunità. Na ocasião, o Papa lembrou ainda o conflito na Síria e o segundo aniversário do rapto do padre Paolo Dalloglio. Rivolgo un accorato e pesante appello per la liberazione di questo stimato religioso. Non posso dimenticare anche i vescovi ortodossi rapiti in Siria e tutte le altre persone che nelle zone di conflitto sono state sequestrate. Auspico il rinnovato impegno delle competenti autorità locali e internazionali affinché a questi nostri fratelli venga presto restituita la libertà. No final deste encontro dominical, o Papa recordou que a Igreja assinalava naquele dia São Joaquim e Santa Ana, os pais da Virgem Maria e, como tal, os avós de Jesus. Francisco agradeceu a presença e a importância dos avós na família e o seu exemplo para as novas gerações. Nonni vivi, ma anche per quelli che ci guardano dal cielo, facciamo un saluto e un bel applauso. Auguro buona domenica e per favore non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci. O Grupo Parlamentar de Solidariedade com os Cristãos Perseguidos no Mundo recebeu a Fundação Ajuda à Igreja que Sofre no último dia da legislatura. A urgência da atenção ao tema fez com que no último dia da legislatura a problemática da perseguição aos cristãos passasse pela Assembleia da República, por iniciativa do Grupo Parlamentar de Solidariedade com os Cristãos Perseguidos no Mundo. Primeiro apresentou-se à Presidente do Parlamento e depois recebeu a Fundação Ajuda à Igreja que Sofre. Foi uma reunião, por um lado da apresentação e por outro lado de passagem de testemunho. É um grupo precursor quer a nível nacional, quer a nível europeu. Portanto, nós acreditamos e confiamos e queremos e desejamos que este seja o primeiro de outros grupos semelhantes a este que se formem noutros parlamentos da Europa, que têm muitas pedras cristãs, muitas catedrais, mas é importante que tenha também pedras vivas, que não se esqueçam daqueles cristãos que são martirizados e perseguidos, como se estivéssemos ainda no circo romano. A Fundação Pontifícia considera importante existir um grupo como este no Parlamento português, para que o tema da liberdade religiosa esteja na agenda da sociedade.
Os nossos deputados, os nossos representantes aqui no Parlamento podem levar esta questão da perseguição aos cristãos a um nível em que nós, enquanto fundação, enquanto sociedade, não o poderemos levar. De facto, hoje há perseguição aos cristãos e nós aqui na Europa temos liberdade, que podemos fazer o que bem entendermos e não lutamos por aqueles e não falamos do que está a acontecer aos nossos irmãos, aos nossos irmãos que vivem no Médio Oriente, em África, Ásia. A Fundação publica de 2 em 2 anos um relatório internacional sobre liberdade religiosa no mundo e o deputado espera que em 2016 seja apresentado na Assembleia da República. Creio que é muito importante porque é um relatório de extrema qualidade, com muita informação. É um relatório focado no problema da liberdade religiosa, que é um problema que já não devia existir, mas infelizmente existe com uma gravidade extrema e uma intolerância bárbara. No dia desta audiência, o Supremo Tribunal paquistanês adiou a sentença sobre a cristã Asia Bibi, sendo um sinal que a pressão internacional funcionou. O mundo não descansará enquanto Asia Bibi não for restituída à liberdade que nunca lhe deveria ter sido retirada e não poder voltar ao convívio do seu marido e das suas filhas. E nós continuaremos a lutar por isso. É a nossa obrigação. Porquê é que é a nossa obrigação? Porque vivemos em liberdade. Não é de facto a melhor decisão, uma vez que fica tudo parado. Pelas últimas informações que temos, de facto, a Asia Bibi está numa situação, em termos de saúde, muito, muito debilitada. Portanto, são mais de 2000 dias em prisão, em cativeiro, com um medo muito grande e uma possibilidade muito, muito elevada de lhe acontecer alguma coisa, de ser morta na prisão mesmo. O Grupo Parlamentar de Solidariedade com os Cristãos Perseguidos no Mundo existe desde maio de 2015 e é constituído por deputados do PS, CDS-PP e PS. O Bispo do Funchal comemora esta terça-feira 50 anos de ordenação sacerdotal, uma oportunidade para Dom António Carrilho recordar um percurso que o levou até à Madeira. Natural do Algarve, Dom António Carrilho celebra a 28 deste mês 50 anos de ordenação sacerdotal. O atual bispo do Funchal exerceu as suas atividades na diocese algarvia e em Lisboa, antes de ser nomeado bispo auxiliar do Porto. Com 73 anos de idade, Dom António Carrilho está na Ilha da Madeira desde 2007. É um momento de muita alegria, de louvar a ação de graças a Deus, aquilo que nós dizemos memória agradecida, porque olhando todo um percurso de 50 anos, vamos verificando tudo aquilo que foi sendo realmente um percurso de serviço, de disponibilidade e de relacionamento, e bom relacionamento com as pessoas e instituições, e tantas foram que se cruzaram no caminho. Uma data para recordar depois de 50 anos de serviço em várias comunidades. Uma memória agradecida que teve o seu início nas terras algarvias e se estende atualmente até à pérola do Atlântico. Não é uma avaliação propriamente do trabalho. Eu gostaria de dizer que aquilo que ao longo de 50 anos profundamente vivi foi o sentido da disponibilidade. Tive oportunidades bastantes de uma ação pastoral diversificada. Desde os 12 anos que trabalhei no Algarve em várias missões, tanto no seminário como na pastoral diocesana, como depois o tempo que estive em Lisboa como diretor do Secretariado Nacional da Educação Cristã. O setor da educação cristã e a Direção-Geral do Episcopado Português foram duas atividades onde Dom António Carrilho deu o contributo antes de ser nomeado Bispo Auxiliar do Porto. A estadia no Porto durante 8 anos como Bispo Auxiliar e ao fim de 8 anos para a Madeira, e na Madeira 8 anos se passaram também. Quer dizer que é um percurso que exigiu disponibilidade, mas que também proporcionou uma riqueza muito grande de diversidade de serviços prestados, de relacionamento e de comunhão com as pessoas. A disponibilidade e a ajuda aos outros estiveram sempre presentes nos trabalhos pastorais do atual Bispo do Funchal. Em termos de contactos de proximidade,
seja mais numa proximidade maior, assim pessoal, seja depois também na atividade com os diversos grupos, diversos serviços e naqueles momentos assim de participação muito mais alargada, como acontece de modo particular, será um bispo numa visita pastoral. Dom António Carrilho trabalhou em 4 dioceses portuguesas. Em todas elas, o bispo do Funchal colocou a sua sabedoria e ardor pastoral nas atividades. Não foi apenas o conhecer, foi o trabalhar intensamente em épocas, em tempos diferentes, tanto no Algarve, onde durante 12 anos, como padre jovem e comprometido em toda a dinâmica pastoral, como em Lisboa, porque foi um tempo importante na medida em que o que estava em causa era fundamentalmente a educação cristã, a catequese. Ao longo de 50 anos de sacerdócio, Dom António Carrilho reconhece que nem tudo foi simples e fácil, mas a disponibilidade foi o vetor essencial neste caminho. Quando nos damos, assumimos e procuramos fazer o melhor em consciência. Deus é que julga, mas com alegria reconheço aquilo que foi um passado de 50 anos como padre, 16 dos quais como bispo. 50 anos de sacerdócio, em revista, Dom António Carrilho, bispo do Funchal, recorda o seu trabalho junto das comunidades e serviços onde esteve como pastor. Notícias que estão em atualização permanente em agência.eclésia.pt. Tempo agora para conhecermos o projeto de restauro em curso na Igreja de São Cristóvão, em Lisboa. É para isso nosso convidado, o pároco, Padre Edgar Clara, que cumprimento. Muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estar neste programa. Arte por São Cristóvão. Que projeto foi este que delineou e que está a concretizar? Olha, Paulo, uma coisa importante é que nós na Igreja costumamos dar pão por Deus e aqui pensámos em dar arte por São Cristóvão, não é? Quisemos fazer um trocadilho, foi uma coisa dos criativos que acharam que seria algo que ficasse dentro do ouvido das pessoas. E ficou e resultou, não é? E ficou e resultou e temos feito um conjunto de atividades ligadas ao mundo da arte, porque, primeiro, é uma igreja que ela própria é um monumento artístico. Tem 35 telas Bento Coelho da Silveira, do século XVII, é toda revestida a talha dourada, tem um teto maravilhoso, com um programa iconográfico espantoso e único na cidade de Lisboa, se não mesmo no país. Eu diria que é a mais bonita de toda a cidade de Lisboa. Num bairro muito típico também de Lisboa, um bairro típico, que é a Moraria, e, portanto, era uma igreja desconhecida até agora. Primeiro porque só há poucos anos é que se renovou um pouco o espaço público e depois porque ela estava fechada. Abria apenas para as missas, todos os dias, às 6 da tarde. O que nós fizemos foi um conjunto de atividades para atrair pessoas, ou seja, como ao longo destes anos eu tenho procurado financiamentos e não tenho conseguido, quase sempre as respostas têm sido negativas. Eu nunca desisti, concorri ao orçamento participativo no último ano, ganhei 75 mil euros que não podem ser aplicadas em obras, e então fizemos um projeto de marketing cultural para termos o financiamento não direto das instituições ou da Câmara Municipal e acreditamos que todas as outras instituições irão também financiar, mas que seja um projeto que seja financiado por atração, ou seja, as pessoas são atraídas à Igreja pelo número de atividades. Concertos, fizemos com uma parceria com a Cozinha Popular da Moraria e as pessoas fazem bolachas, biscoitos de São Cristóvão, são uns biscoitos maravilhosos, custam 3,5 €. E o problema é que são tão bons que temos que comprar mais e mais e mais. São biscoitos de manteiga com cardamomo. Depois, um conjunto de outras coisas que fazemos dentro da própria igreja, em que as pessoas vêm, por exemplo, fazemos visitas guiadas a todas as igrejas e monumentos da cristandade dentro da Moraria, a terminar ali. Tudo isto as pessoas podem vir ver de forma gratuita e no final aqueles que quiserem deixar alguma coisa deixam ficar, não é? São guias profissionais que fazem isso. E é dessa trabalho. forma que estão a conseguir os fundos para o restauro que é necessário? É desta forma também. Com sucesso? Com muito sucesso. Olha, por exemplo, pusemos a igreja à venda agora há pouco tempo e as pessoas podem comprar a igreja. E como é que elas podem fazer? Podem chegar lá, pedir uma talha, compram uma talha. Esta primeira atividade chama-se Não Fico a Talha, em que as pessoas
pegam na talha, escrevem uma oração, escrevem o seu nome e não ficam com a talha. Dão-nos a talha, introduzem num dos altares e depois comprometemos a que, quando pusermos o telhado, vamos lá colocar as mensagens de todas estas pessoas que têm ido lá, desde o Hermano José até à Vanessa Oliveira, ao Manuel Lisgocha. É um projeto mediático também. É um projeto mediático, é um projeto que tem atraído não só as pessoas simples, mas também a própria comunicação social. Porque realmente é preciso ser-se muito naif a pontos de pensar que se consegue restaurar uma igreja vendendo telhas, ou restaurar, preciso de 140 mil euros para substituir o telhado. E, portanto, quando eu comecei isto, as pessoas diziam, padre, mas isto nem no próximo ano. Pronto, quando tivermos 140 mil, começamos, até lá vendemos telhas. E quanto é que já tem? Neste momento devemos ter para aí uns 4 mil euros, portanto é um sucesso. Não é? Em 2 meses ou 1 mês e meio temos feito já 4 mil euros só em telhas, porque no total dos donativos, nas diferentes atividades, temos já 25 mil euros. Na última semana também, o projeto de restauro das telas começou com o restauro ao vivo. Portanto, o que nós fazemos é, mais uma vez, um projeto de marketing por atração. Ou seja, retiramos uma tela de Santo António, deitámos essa tela e estamos a começar a limpá-la e depois a restaurar esta tela. Como é que as pessoas fazem? As pessoas vêm, entram e falam com os técnicos. Curiosamente, fala-se mais inglês do que português, porque quem mais procura estas igrejas são os estrangeiros que estão todos a ir no seguimento, portanto, sobem as escadinhas de São Cristóvão e vai tudo para o castelo. As pessoas vêm, veem, podem fazer perguntas, podem obter todas as informações com os técnicos. Por parte dos técnicos. Está sempre um técnico, não é? Que vai explicando tudo, o que é que está a fazer, porque é que aquilo ficou tão escuro, quantos anos tem. Tem 350 anos aquela tela, é maravilhosa. E pronto. Fazemos também uma outra coisa que estamos a programar. Isto começou com uma atividade com crianças, workshops para crianças, em que as crianças vêm ver o património, são sensibilizadas por este património. Depois por exemplo, ensinamos as crianças mais velhinhas a dourar. Dizemos como é que se chega à talha dourada e, portanto, há materiais pedagógicos com que as crianças possam compreender. Acredito que um dia destes teremos muitos técnicos de conservação e restauro da moraria, mas só depois de terem passado pelas escolas. É? Todos os que ali passam e aprendem não estão habilitados a fazer restauros em nenhuma das minhas igrejas e esperem que nenhuma das outras. Mas pelo menos ficam despertos para essa prioridade. Sensibilizar neles a necessidade de preservar o nosso património cultural. Pequenas ações de um grande projeto de restauro da igreja e da arte que ela tem um horizonte, Padre Edgar Clara, para a conclusão desse projeto? A conclusão é que quando eu tiver 1 milhão de euros, já só me faltam 975 mil e, portanto, eu acredito que no próximo ano teremos condições para mudar o telhado. Esse é aquilo que mais precisamos, quer dizer. Estamos a precisar urgentemente de alguém que diga dou-vos 140 mil euros ou então de 7 mil pessoas que digam dou-vos 20 euros por cada talha. E, portanto, esse é o meu horizonte primeiro, é esse. Mas até começarmos isso vai demorar algum tempo, porque temos imensas atividades programadas. Vamos ter um concerto com a Liberty Seguros, porque foi um dos parceiros que se aproximou para nos financiar uma das telas, 5 mil euros, e nos vai dando tantas mais coisas que vamos pedindo. Depois, a seguir, a festa de São Cristóvão, onde vamos benzer os veículos. Depois, a seguir, faremos um seminário sobre património religioso, nesta perspectiva. O que é que a gente faz? Só eu tenho 12 igrejas. O que a gente faz é estes edifícios todos, com tão poucas pessoas dentro deles. Pensa, por exemplo, aqui vão para aí umas 30 pessoas. Pois, e em janeiro, fevereiro, março e abril vamos ter uma exposição feita pelo Paulo Pires do Val, uma exposição de arte contemporânea dentro da própria igreja. Portanto, há um diálogo entre a arte antiga com a arte contemporânea que vai ser ali colocado. Acredito que esse seja um aspecto, claro, prioritário na dinamização da presença da igreja nestes bairros de Lisboa. Que outros projetos, depois, se calhar, de outra dimensão, não patrimonial, mas pastoral, a paróquia desenvolve? Bom, a paróquia é muito grande, apesar que ela é das mais pequenas, porque são 6 paróquias, eu tenho 6 paróquias, tenho 12 igrejas, e vamos a pé para todas as igrejas. É impossível andar de carro, porque não temos sítio onde colocar o carro, depois metemos o carro ao lado, depois multam-nos o carro. E, portanto, estamos a falar de bairros de moraria, Alfama. Não é? Ruas estreitinhas, não é?
Portanto, por ano eu tenho para aí um ordenado, para aí 700 euros para pagar de multas. É uma coisa muito boa, porque todos precisamos de viver e eu preciso de ficar pobre, não é? Eu preciso de ficar pobre. Portanto, tenho que andar a pé para todos estes bairros. O que é bom, porque vou conhecendo as pessoas, falo com as pessoas e... A paróquia está integrada nos habitantes que a paróquia está integrada nos habitantes, apesar que são pouquinhos os habitantes, não é? São muitos habitantes, mas poucos aqueles que vão à missa. Tem igreja onde vão 5, outros vão 17, outros vão 12. Portanto, eu conheço as minhas ovelhas todas, e não só as ovelhas que vão à missa, como todas as outras ovelhas que não vão à missa. Eu costumo dizer que eu sou pai de todos. Não é? Há muitos que passam por essas ruas em cada dia, e todos diferentes, acredito. Há muitos que passam e muitos que estão. Muita gente, por exemplo, os jovens... Quase todos os jovens estão desempregados. Não é? Uma junta de freguesia tem feito agora um trabalho com eles, mas quase todos os jovens estão desempregados. Portanto, as pessoas estão a olhar para anteontem, estão à espera que aconteça alguma coisa. Há muitos rapazes e raparigas que estão presos por diferentes delitos e, portanto, é uma das relações que a paróquia está a tentar fazer, é visitar os presos, dar-lhes aqui, fazer uma ponte entre a prisão, escrever a alguns, termos esta caridade, este amor para com estes nossos filhos que estão ali dentro, até porque a maioria dos que lá estão os conheço perfeitamente cá de fora e portanto, auxiliar as famílias. É todo um trabalho que é feito, que é preciso fazer. No fundo, o que eles precisam é ter um pai, e quer o Padre Bartomeu, quer eu, somos 2 padres a trabalhar ali, somos os pais deles, não é? Queremos que todos sejam os nossos filhos. Para além dessa aposta também na recuperação da arte que preenche muitas dessas igrejas. Recuperar as pessoas é a coisa principal. Esperemos que também aconteça. Padre Edgar Clara, muito obrigado por ter estado aqui no programa Eclésia e felicidades por esse trabalho de recuperação de pessoas e da arte. O programa Eclésia mais logo pode ser seguido também na rádio, na Antena 1, quando forem 22h45. Votos de boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.